Olá pessoal, eu sou o professor Baruch Martins, sou professor na Escola Cidade Praiana e nesse podcast a gente vai tratar da apostila 2 de Língua Portuguesa referente ao 9º ano. A apostila começa com uma espécie de mini biografia de quem foi Machado de Assis. Vocês já devem ter ouvido falar em Machado de Assis, né? Um dos nossos maiores escritores, né, da literatura brasileira. Logo abaixo a gente vai ter um meme, né, da dona Clotilde, do Chaves, que esse meme é só para vocês conhecerem um pouco mais da obra, né? Alguns links que vão estar lá na plataforma para vocês acessarem vídeos, enfim, conhecerem um pouco mais do Machado de Assis. E abaixo desse meme, a gente vai ter um textinho, né, explicando em um card quais são as características do gênero textual conto. Então vocês vão ler esse textinho, né, para responder as questões abaixo. E aí no texto 1 já é um trecho, né, de uma obra de Machado de Assis, de um conto de Machado de Assis, e aí vocês vão responder as questões que seguem logo em seguida, né. Na questão 1 é perguntado: de acordo com os comentários na vila, como era a personalidade do coronel? Aqui está perguntando sobre esse texto 1 do conto O Enfermeiro de Machado de Assis. Então o que é que ele quer dizer com isso? Qual era a personalidade? Ele era uma pessoa calma, uma pessoa gentil, ou era uma pessoa insuportável, uma pessoa exigente? E aí vocês vão responder abaixo, né? Como era a personalidade que é descrita nesse trecho do coronel. Na questão 2, é perguntado o seguinte: a conversa entre os dois personagens, no segundo parágrafo, ou seja, no parágrafo que começa com "achei-o na varanda da casa", confirma a descrição do coronel? Então vocês vão ler esse segundo parágrafo para saber se confirmam ou se não confirma aquela descrição que é feita do coronel no primeiro parágrafo, né? Se ele era uma pessoa calma ou se era uma pessoa insuportável. Se ele for uma pessoa calma, vocês vão ver se isso se confirma nesse segundo parágrafo, né? Agora, se ele for uma pessoa exigente, uma pessoa insuportável, vocês vão ver se isso se confirma no segundo parágrafo. Na questão 3, é perguntado: chamamos de narrador aquele que conta a história. No conto O Enfermeiro, quem é o narrador? Como você chegou na sua resposta? Nessa questão é para vocês analisarem quem é o narrador, né? Quem é aquele que fala, aquele que está contando a história. Então vocês vão ver a questão dos tempos verbais, se fala em primeira pessoa, se fala em terceira pessoa, ou seja, se ele diz assim, ele respondeu ou eu respondi, né? Porque isso diferencia, né? Se está falando de outra pessoa ou se está falando de si mesmo. E aí a gente vai saber, por causa desses tempos verbais, se é, por exemplo, o amigo do coronel, se é o advogado, se é o enfermeiro. Lembra que o nome do conto é O Enfermeiro. Então vocês vão olhar aí como é que esse narrador, né, se identifica, se ele fala em primeira pessoa como eu, ou se ele fala em terceira pessoa como ele, e a partir daí vocês vão conseguir identificar, né, pelo que ele vai colocando no texto, qual é esse narrador, né, quem ele é. Na questão 4, é perguntado: analisando o emprego dos verbos no trecho lido, pode-se dizer que o narrador fala sobre A. fatos que aconteciam no momento da fala, B. ideias que eram planejadas pelo narrador, C. casos que ocorreram no passado próximo, D. ideias desconexas entre passado e presente, né, presente e passado. E aí vocês vão marcar a questão que estiver correta. Percebam uma coisa, o que ele está querendo saber aqui é do tempo da história. A história se passa no momento que ele está dizendo, como se fosse, sei lá, uma conversa que está acontecendo ao mesmo tempo, ou ele está relatando algo que aconteceu no passado, ou ele está tendo algum tipo de confusão mental e misturando a realidade com a ficção. Tudo isso vai aparecer no texto, né? Então é muito importante vocês olharem, principalmente os verbos. Se ele fala no passado, do tipo ele falou, a gente não está falando de uma história que acontece no presente, porque ele está usando uma conjugação verbal do passado. Então prestem bastante atenção nisso, nos tempos verbais, para poder responder essa questão. Na questão 5, é perguntado: o texto que acabamos de ler foi publicado em 1896. Seu aspecto atemporal está relacionado à temática que o autor aborda, mas algumas palavras usadas são incomuns em nosso cotidiano. Que palavras incomuns você identifica no trecho lido? Busque seus significados. Essa é uma questão de resposta pessoal. Então vocês vão procurar essas palavras que
são diferentes, né, que você nunca tinha ouvido falar antes, e vão fazer um levantamento delas, né? Quais são essas palavras, né? E aí depois que você fizer um levantamento dessas palavras, né, vocês vão pesquisar o significado delas e aí vão responder embaixo, né? No texto 2, a gente vai ter um fragmento de um conto de Machado de Assis chamado Conto de Escola. E as questões seguintes são questões que se referem justamente a esse trecho. Então é muito importante que vocês leiam o trecho para responder as questões 6, 7, 8, 9 e 10. Na questão 6 é perguntado: embora seja pouco comum, no conto temos uma indicação específica de quando, tempo e onde, espaço, ocorreram os fatos narrados na história. Indique cada um deles. Então vocês vão ler esse trecho para saber quando era, em que ano era, né, no caso, e onde, qual era o espaço. Era uma rua, era uma avenida, era uma escola, era um parque, enfim. E aí vocês vão responder a essa questão 6 a partir disso. Na questão 7 é perguntado: considerando esse fragmento, é possível inferir que, letra A, o narrador preocupava-se em chegar à escola o mais cedo possível. Letra B, o narrador frequentemente faltava à aula para brincar. Letra C, a escola era o local de encontro das crianças da comunidade. Letra D, a escola exercia extremo encantamento sobre o narrador. E a partir disso vocês vão responder marcando a questão que vocês consideram que seja correta. Preste atenção porque algumas expressões vão indicar, né, nesse trecho vão indicar a resposta. É muito comum a gente utilizar expressões, por exemplo, toda manhã eu faço isso, à tarde eu vou para tal lugar, dia de segunda é meu dia de sair para comprar roupa, enfim. Na questão 8 é perguntado: a última frase do trecho lido diz: aqui vai a razão. De acordo com a estrutura de textos narrativos, percebe-se que o narrador contará no próximo parágrafo o que o influenciou na decisão. Imagine o que poderia ter motivado o protagonista a se decidir para onde ir naquela manhã de segunda, e escreva um parágrafo assumindo a posição de narrador do conto. Então essa aqui é uma questão pessoal, né? Vocês vão responder depois de analisar esse trechinho do conto de Machado de Assis. Analisem com calma e tentem buscar uma saída, né? Uma opção aí que você, uma razão, um motivo, né? Que você acha que seria possível, né? Do narrador optar, né? Na questão 9 é perguntado: no trecho, naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa, a ver onde iria brincar amanhã. A expressão em destaque pode ser compreendida como: letra A, uma conclusão da ação narrada. Letra B, explicação do fato que se seguirá na narrativa. Letra C, alternância de duas ações em sequência. Letra D, a finalidade da ação do personagem no momento. Esse AV aí já caiu em desuso na nossa linguagem cotidiana aqui no Brasil, né? Em Portugal ainda você tem essa permanência. Mas o interessante é para vocês analisarem, né, a frase como um todo e tentar, a partir disso, descobrir a resposta. Então, é uma conclusão da ação narrada, ou seja, é algo que fecha essa ação, não vai fazer mais nada depois disso. É uma explicação do fato que se seguirá na narrativa, tem um porquê aí embutido sem a gente ver, um pois, enfim, tem isso. É uma alternância de duas ações em sequência, tem duas ações aí, e aí esse haver está fazendo essa troca de uma ação por outra, ou é a finalidade da ação do personagem no momento. Finalidade tem a ver com quando a gente diz assim: eu vou fazer isso para alguma coisa, com o objetivo de alguma coisa. Então eu posso, no lugar desse haver, colocar um para aí, acrescentar um para. Deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa para ver onde iria brincar amanhã. Funciona? Se vocês acham que funciona, vocês marcam a letra D. Na questão 10 é perguntado: releia. Hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana, que não era então esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. O trecho em destaque acima refere-se a qual lugar citado no texto. Então prestem bastante atenção porque a resposta já está nesse trecho destacado. Preste atenção no uso da vírgula. Às vezes a gente usa uma vírgula para explicar alguma coisa. Por exemplo, Maria e João, vírgula, que era irmão de Joana, saíram para fazer compras. Então essa vírgula aí está explicando quem é João.
né? Irmão de Joana. E aí vocês analisam isso para responder essa questão 10. Depois disso a gente tem o texto 3, né? Vocês vão olhar aí essa imagem do texto 3, né? Vão ler essa imagem do texto 3, que tem o título de As Reações de um Leitor, para responder a questão 11. A questão 11 diz o seguinte: a imagem ao lado retrata um aspecto fundamental da leitura, o envolvimento do leitor com a narrativa. Quando lemos uma história, podemos torcer por um personagem, nos surpreender com a atitude, sentir raiva e até querer mudar o final. Tudo isso significa que você se conectou com o livro. Que tipos de histórias despertam mais o seu interesse? Será que as de mistério, romance, aventura, as que retratam grandes heróis ou pessoas comuns? Conte pra gente aqui embaixo. Você pode dar exemplos de livros que já leu também. Então essa daí é uma resposta pessoal, né? Que você vai comentar sobre seus interesses de leitura, se você já leu algum livro que se interessou, enfim, aí vocês vão contar aí embaixo. Depois disso a gente finaliza a apostila e logo no final vai ter o gabarito da apostila 2. Então, diferentemente do ano passado, esse ano o gabarito vem junto com a mesma apostila e não com a apostila seguinte, né? No mais, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima apostila.